bem atenção, eu vou te provar na Bíblia que Elias, ele de fato subiu aos céus. Porque tem muita gente que por falta de ler a palavra de Deus, porque isso aqui é muito erro de interpretação. A pessoa lê a Bíblia e ignora tudo aquilo que a Bíblia fala. Tem gente que diz que Elias, ele não subiu aos céus. Elias foi tomado de um lugar para o outro. Isso aqui, para mim, é uma aberração. Por que é uma aberração, Arthur? Porque você está desconsiderando aquilo que o texto está dizendo. E o texto deixa bem claro que Elias subiu aos céus. E eu vou te provar isso no texto bíblico, para que você, que é meu aluno, não tenha mais nenhuma dúvida em relação a essa questão. E também nesse vídeo eu vou te mostrar o que seria a porção dobrada do espírito de Elias. Eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo. Mas vamos lá. A primeira prova que Elias ele subiu aos céus é a seguinte. Lá no capítulo 19 de 1 Reis, verso 19, Deus ele ordena Elias para ir até a cidade de Abel-Meolá, que era a cidade onde Eliseu morava, para ungir Eliseu no seu lugar. Então Deus ordena a Elias, dizendo, olha, você vai ungir Eliseu no seu lugar. E ele vai lá na cidade, chama Eliseu para o ministério, Eliseu deixa tudo, queima as juntas de bois e tudo mais, e vem para o ministério seguir Elias. Agora perceba, no capítulo 2, verso de número 1 de 2 Reis, diz o seguinte, ó. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho aos céus, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Então eles partem de Gilgal e Elias começa a dizer assim para Eliseu, olha, fica aqui porque eu vou em tal lugar, fica aqui porque eu vou em tal lugar, fica aqui porque eu vou em tal lugar. 3 vezes Elias fala isso para Eliseu e 3 vezes Eliseu fala para Elias, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Por que Eliseu ele fala isso? Porque ele sabia que a qualquer momento Deus ia tomar Elias. Isso aqui foi uma notícia que se espalhou e não só Eliseu estava sabendo, mas outras pessoas estavam sabendo. Porque, veja só o que diz a Bíblia, no verso de número 2, capítulo de número 2, de 2 Reis, verso 2 diz assim, ó. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem sei, calai-vos. Então isso aqui já era nítido. De alguma forma eles estavam sabendo que o Senhor ia tomar Elias para o céu. Agora perceba o desenvolvimento do texto. Lá no verso de número 9 vai dizer assim, ó, sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito. Agora, o que eu vou te falar aqui, é muito importante que você aprenda isso. Por que Elias falou isso para Eliseu? Porque, na verdade, a lei, lá em Deuteronômio capítulo 21, verso 17, diz que o pai precisava dar ao filho primogênito porção dobrada da herança. Olha isso, porção dobrada da herança. Deuteronômio capítulo de número 21, verso de número 17. E aí você percebe que Elias era um pai espiritual para Eliseu. Quando Elias fala isso para Eliseu, pede-me o que queres, ele está dizendo que Eliseu era como um filho primogênito para ele, que ele deveria receber porção dobrada do que ele tinha. E o que Elias tinha? Elias tinha a unção de Deus sobre a sua vida. E era isso que ele ia passar para o seu sucessor. Agora, olha, observe o verso 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que me haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E Elias disse, dura coisa pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não vires, não se fará. E aí, olha o que diz o verso de número 11. Sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias subiu ao céu num redemoinho. Arthur, mas eu ainda não entendi. Cadê a porção dobrada? A porção dobrada, ela é evidente não só pelo que Eliseu faz, mas também quem estava presente no momento percebeu que Eliseu havia recebido de Elias essa porção dobrada. Por quê? Olha o que diz o verso de número 15 do mesmo capítulo 2. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas
que estavam de frente em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Ou seja, o espírito que estava sobre Elias agora repousava sobre Eliseu. Esse espírito aqui que está falando é a unção de Elias que repousou sobre Eliseu. Então isso aqui acontece para mostrar que, de fato, o ministério de Eliseu estava sendo validado. É isso que o texto está dizendo. Agora perceba um outro fato. Dizem alguns comentaristas que Elias fez apenas 7 milagres. E aí, se você for contar, o que Eliseu fez justamente o dobro. Ele fez 14. E o último milagre foi na sua morte. Quando jogaram um homem na cova onde os ossos de Eliseu estavam, o homem ressuscitou. Esse foi o 14º milagre que Eliseu fez, mesmo estando morto. Cumprindo, então, essa questão de porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Agora, a questão que nós iniciamos o vídeo, falando se Elias foi ou não foi levado ao céu, isso aqui se resume nesse texto aqui, ó. Preste bem atenção. O verso de número 12 diz assim, ó, capítulo de número 2 de 2 Reis, verso de número 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, percebe do porção dobrada que recebeu o primogênito? Ele considerava Elias como seu pai espiritual. Agora ele diz assim, ó, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Olha isso. E nunca mais o viu. Então, quando Elias foi tomado, e o texto vai dizer, no verso 11, que Elias subiu aos céus. Elias subiu aos céus num redemoinho. E o verso de número 11 vai dizer que nunca mais Elias foi visto. Então, eu prefiro ficar com a Bíblia. Elias, sim, subiu aos céus, porque a Bíblia diz isso. Então, essa teoria que as pessoas dizem que Elias foi tomado de um lugar para o outro, no sentido geográfico, isso cai por terra mediante os textos bíblicos. Não sei se você tinha essa mesma visão desse texto, mas acredito que eu coloquei aqui os pontos necessários, mais importantes, para que você não tenha dúvida nenhuma que Elias foi, sim, elevado aos céus. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, e se você quiser estudar hebraico bíblico comigo, você vai ter a oportunidade de fazer um curso completo de alfabetização do hebraico bíblico. Então, quer fazer esse curso comigo? Me chama aí no privado, porque eu vou estar passando todos os detalhes e as informações a respeito desse curso, tá bom? Que Deus abençoe você e eu te espero no próximo vídeo.